Boa noite. Boa noite, amigos presentes na Casa da Cultura de Coromandel. Boa noite, ouvintes da radiofraternidade.com.br. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existe antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entretanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. O Centro Espírita Paulo de Tarso de Coromandel, fundado a 20 de setembro de 1949, neste ano completando 65 anos de sua fundação e comemorando ainda os 150 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, com o apoio da FEB, Federação Espírita Brasileira, da União Espírita Mineira e do Conselho Regional Espírita do Alto Paranaíba, e com os nossos parceiros, a Dominante Boutique, Água Mineral Alia, Autoescola Coromandel, Autoposto Santa Clara, Supermercado Pontual Progresso, Café Coró, Casa do Estudante, Central Comunicação Visual, Corretora de Seguros Cardoso e Cruvinel, Cordel Frios, Coisas de Casa, Dr. Leiber Costa Ferreira, Odontologia, Dr. Nivaldo Batistete, Advocacia, Embaré, Expresso d'Alva, Hotel Dona Adélia, IASE, Instituto de Saúde, Instituto de Atenção à Saúde Integral, Laticínios Itapuã, Nacional Pneus, Padaria e Lanchonete São João, Protec Produtos Agrícolas, Rádio Gerais FM 97,9, Restaurante Capochá, Supermercado Líder e Viação Nossa Senhora da Badia. Estamos iniciando a última noite da terceira Jornada Espírita de Coromandel. Uma proposta de divulgação do Espiritismo em nossa cidade e em nossa região. É a doutrina dos Espíritos como um consolador prometido por Jesus. O Espiritismo, que tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz das consciências e consolo nos corações. É com alegria imensa que estivemos aqui por 4 dias, divulgando a doutrina dos Espíritos e trabalhando pelo nosso aprimoramento, pois somos cada um de nós uma obra-prima de Deus, única e com características peculiares. Iniciamos quinta-feira, dia 28 de agosto, a terceira Jornada Espírita de Coromandel. E encerraremos hoje, dia 31, abordando o tema central, um desafio chamado família. Nós estivemos por esses 4 dias conectados com todo mundo pela rede internet, através da Rádio Fraternidade. Quando chegamos até 315 cidades em todo o Brasil e em 22 países diferentes, sendo que em países alcançamos várias cidades, como a Alemanha, por exemplo, nós alcançamos 5 cidades diferentes. Sejam todos bem-vindos. É no lar que experimentamos as orientações preparatórias para as transformações de caráter essencial à vida, munindo-nos com os equipamentos necessários para a trajetória existencial e seus bons e nobres resultados. Nem sempre agradáveis, a reação dos acontecimentos domésticos nos constrange a comportamentos e atitudes tantas vezes deplorados, mais tarde ocupando as consciências de remorso e lixo psicológico, prejudicial à tão desejada felicidade.
No momento desta quarta e última noite, apresentaremos duas músicas. A primeira, Alegria, com Helena Martins, Nicole Rezende e Célio Fernandes. Em seguida, Acreditar no Coração, com Helena e Célio. Por gentileza.
Lembramos que a Feira do Livro Espírita, no hall de entrada, ainda encontraremos boas obras literárias com as várias abordagens do tema central de nossa jornada. Podemos encontrar ainda os CDs de Jorge Fernando, nosso amigo de Porto Seguro, que conosco esteve na primeira jornada. A partir de amanhã, dia 1º de setembro, começaremos as comemorações dos 65 anos do Centro Espírita Paulo de Tarso. E amanhã temos a palestra do companheiro Ederico Mariano, a partir das 19h30, no Centro Espírita Paulo de Tarso. Nós convidamos a nossa amiga Helena Garay, de Porto Seguro, para nos fazer a prece inicial. Vamos orar. Mestre amado Jesus, companheiro de todas as horas, amigos espirituais que do alto nos trouxeram tanto aprendizado, tanta reflexão. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de luz que nos permitiste. Abençoa, ilumina e permita que a Casa Espírita Paulo de Tarso e seus trabalhadores continue esse trabalho intenso da divulgação da doutrina que nos conduz, nos reforma e nos traz o conhecimento sempre daquilo, Senhor, que nos deixaste. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de trabalho, de alegria, de convivência. Que nessa noite em especial
onde se encerra esse evento, possamos levar em nossos corações, germinando todas as sementes de luz que foram colocadas em nossos corações. Permaneça conosco, Mestre Jesus, abençoando-nos, iluminando o nosso caminho, sempre à nossa frente, para que sigamos seus passos sem temor e com alegria. Que assim seja. Quando caminhamos na direção do entendimento maior da vida universal, compreendendo que somos eternos aprendizes, que estamos nos primeiros passos da jornada, que conhecimentos inimagináveis descortinar-se-ão diante de nossos olhos pelo futuro afora, sentir-nos-emos mais felizes e serenos, pois o amanhã significará sempre mais paz e conquistas novas, e a paciência e a esperança nos habitará definitivamente o coração. Vida em família, crises, enfrentamentos e superações. Com este tema, encerraremos a terceira jornada espírita de Coromandel e convidamos Joamar Zanolini Nazaré. Ele é advogado, professor universitário, escritor, radialista e jornalista. Como conferencista, ele realizou palestras, seminários e simpósios por dezenas de cidades em todo o país. É trabalhador do Centro Espírita Aurélio Agostinho, em Uberaba. Por favor, Joamar. Boa noite. E de tarde o pessoal também estava meio fraco. Os coromandelos fazem um pão de queijo tão bom. Vou dar uma chancezinha novamente para vocês. Boa noite. Boa noite. Aí, agora acredito no pão de queijo de coromandel. Né? Então, com muita alegria, muita satisfação, estamos aqui para poder fechar, né, essa semana, essa jornada espírita, essa terceira jornada espírita, para fazermos um pouquinho mais de reflexões acerca da família. À tarde, para quem aqui esteve, nós lembramos que é um tema muito complexo, que não se resolve em alguns minutos. Mas o que nós estamos buscando fazer é justamente levar algum tema de reflexão, para que continuemos discutindo, estudando, reunindo, trabalhando essas questões, porque a família é a base de toda a sociedade. Enquanto nós não darmos maior atenção às questões da convivência familiar, teremos muitos problemas pela frente, inclusive problemas de grave alcance social. E por trás da violência, da questão da criminalidade, das diferenças, nós temos sempre a família desestruturada. Onde há uma família estruturada, sem dúvida, há criaturas preparadas para a vida. A preocupação é preparar cada um de nós para aproveitarmos bem os nossos dias de existência sobre a Terra, aproveitarmos bem cada experiência do dia a dia. E nada melhor do que sairmos do nosso lar. Então a vida, a família nos prepara para isso. O enfrentamento dos problemas, a solução das questões vai passar, sem dúvida, pela questão de uma família mais feliz, de uma família mais estruturada, de uma família mais equilibrada, onde a tônica seja o amor, a compreensão e o respeito. Então, algumas coisas nós vamos aqui levantar hoje, alguns problemas que têm sido enfrentados por todos aqueles que estão preocupados realmente em que fazer com os nossos filhos, perante uma sociedade com tantos atrativos, com tantos desafios para vencer, com tantas coisas que às vezes nos tiram esses nossos filhos das questões espirituais da vida. O movimento espírita pelo Brasil tem mostrado isso. Os jovens na idade do vigor, da busca das sensações da vida,
muitas vezes até se afasta um pouco dessas reflexões para se preocupar mais adiante, quando já tem a própria família, quando começam a sofrer os impactos da sociedade, aí muitas vezes é que retornam à vida da comunidade, do trabalho espiritualizado, seja em que frentes de trabalho forem. Então, algumas questões nós vamos lembrar aqui hoje desses vídeos de enfrentamentos. Então, a primeira coisa que a gente quer lembrar é o seguinte: como é que nós vamos melhorar esse mundo? Como é que nós vamos melhorar essa sociedade humana diante do desafio de uma nova era que se espera construir? No caso da doutrina espírita, nos fala do terceiro milênio, que é a era de mudanças e transformações. E é tão interessante a convergência desse momento, que nós encontramos referência dele em várias filosofias. Não é apenas o Espiritismo que vem nos falar em terceiro milênio. Nós temos aí a preocupação quando se fala da era de Aquários, quando se fala dos momentos de transformações. Até mesmo companheiros que estudam um pouco lá da ufologia lembram: olha, é um momento aí que está todo mundo de olho nas mudanças da sociedade. O que nós temos de convergente é muito claro: é o momento de modificar valores. Precisamos construir um mundo novo. E só se constrói um mundo novo se baseando em questões de humanidade mais profundas. Nós temos aí a colocação de Jean Piaget muito lúcido, quando definiu que a humanidade é formada de criaturas heterogêneas, heterônomas e autônomas. E que as criaturas heterônomas são aquelas criaturas, em maioria ainda na sociedade humana, onde não se privilegia ainda a convivência com respeito às regras, com respeito ao semelhante, com respeito à coletividade. Então essa ainda é a maioria das criaturas na Terra. Ou seja, são criaturas que ou não pensam no coletivo, ou quando respeitam alguma regra, alguma criação de regras e normas, a respeitam por quê? Porque tem medo da sanção, da punição. Então a mesma coisa que nós dizemos o seguinte: por que você não passa o sinal vermelho? A maioria das criaturas são heterônomas e dirão o seguinte: porque se eu passar o sinal vermelho eu posso receber uma multa, eu posso ter um acidente, ter um prejuízo material no meu veículo, ou mesmo causar algum dano à minha saúde. Esses são os indivíduos heterônomos que formam a maioria da humanidade. Piaget lembrava que a minoria são dos indivíduos autônomos. São aquelas criaturas que já têm uma visão social coletiva fantástica. São aquelas criaturas que seguem as normas e as regras justamente porque essas criaturas já têm uma noção de coletividade muito mais avançada. É o que o Espiritismo nos fala: as criaturas mais educadas, as criaturas menos educadas, as criaturas que já sabem trabalhar por uma sociedade melhor, e aquelas que ainda não se conscientizaram disso. Então o terceiro milênio é esse o nosso desafio. Então, para nós construirmos uma sociedade nova, nós precisamos pensar nessa transformação. Vou pular direto por aqui. Então a família é a estrutura básica da sociedade. Então, se nós queremos um mundo melhor, obviamente temos que passar por um amparo maior à família. Se nós fizermos um estudo histórico ao longo da humanidade, nós vamos ver que as civilizações e as comunidades humanas que floresceram e alcançaram o seu apogeu, elas no primeiro momento privilegiavam a família. O exemplo mais clássico é Roma, a sociedade romana. A fase áurea do Império Romano é onde a família era o foco principal da sociedade. Todos deveriam amparar a família. O homem, que era uma sociedade patriarcal, na época o homem tinha um poder até de vida e morte sobre a esposa e os filhos, mas ao mesmo tempo ele tinha uma obrigação de amparar e dar segurança à família. Era a época do pater famílias. Então ele tinha que proteger a família, até com a própria vida, se necessário fosse. Onde, naquela sociedade politeísta, se acreditavam em vários deuses, mas eles todos mantinham no lar sempre um fogo aceso de maneira perene. Mantinham um fogo aceso, e aquele fogo aceso era dedicado ao Deus familiar, ao Deus da família, porque a família era a base da sociedade. Então, nesse momento, a sociedade romana floresceu. E assim aconteceu com outras comunidades. Mas a partir do momento em que a família foi deixada de lado, em que a preocupação maior foi a conquista de territórios, foi o poder, foi a fase do pão e circo para o povo, que a família foi deixada mais de lado,
começaram aquelas famosas festas, os chamados bacanais, as festas dedicadas a Dionísio, o deus do vinho, ou Baco, o deus do vinho. O que aconteceu? Ao mesmo tempo, a sociedade romana entrou em declínio. Ela chegou ao fim daquele império poderoso que foi no mundo. Então, a dica da história está aí para todos nós. Privilegia a família, sociedade fortalece. Abandona a família, sociedade afunda. Porque realmente, quando nós temos famílias sólidas, nós temos indivíduos sólidos, preparados para vencer o mundo. Que saem de casa preparados, saem de casa fortalecidos. É muito simples, nós passamos por isso no dia a dia. Basta imaginar, cada um de nós, vamos imaginar que todos nós tenhamos ganhado uma viagem a Paris, totalmente tudo pago, avião, hospedagem por 15 dias, alimentação, imaginemos isso, 15 dias em Paris, que beleza, já pensou? 15 dias de graça em Paris, hein? Podendo ainda ter uma verba lá de $50 mil para gastar à vontade. Que beleza, hein? Primeiros dias nós vamos ficar deslumbrados. Olha, Paris, cidade de luz, né? Tomar café lá à beira do rio Sena, subir lá na Torre Eiffel, fica uma maravilha. Passa o primeiro dia, passa o segundo, passa o terceiro. Quando chega lá para o quinto, sexto dia, você já começa a ficar incomodado. Oh, meu Deus, saudade de casa. Como é que será que Coromandel está? Você está lá em Paris, né? Como é que Coromandel está? Está tudo bem? O que está acontecendo? Passam-se 10 dias, você já está louco para voltar para casa. Gostando do passeio, sem dúvida, mas fica aquela saudade do seu cantinho, né, da sua cozinha, do seu quarto, do seu lugarzinho querido. Isso é natural, porque o lar é o nosso pouso acolhedor, é o nosso campo de proteção. Não tem lugar que nós nos sintamos mais protegidos que dentro da casa da gente. Lá que a gente sente, aqui estou bem. Você pode estar numa situação de dificuldade, você chega em casa e você se sente mais seguro. Então o lar é esse grande pouso que nos fortalece para a vida. Então nós precisamos disso, estruturar. A estrutura emocional do ser, preparação para a vida em sociedade, desenvolvimento da afeição, desenvolvimento da capacidade de conviver, tudo isso dentro da família. Então, se nós queremos começar a resolver os problemas da sociedade, a primeira dica está aí, ó, amparar a família. Quem trabalha, por exemplo, com jovens, adolescentes, infratores, por exemplo, geralmente das periferias das cidades, detecta rapidamente essa questão, lares desestruturados, mulheres que foram abandonadas pelos maridos, ou às vezes pais que são alcoólatras, mães que também passam por situações de dificuldade extremas e não conseguem dar aos filhos uma sustentação social. Isso não tem a ver com riqueza. Antes que alguém pense, porque a periferia é pobre. Não é isso. E antigamente, que não tinha conforto? Aquelas famílias grandes, 10 ou mais filhos, moravam longe, às vezes até no meio rural, sem muito conforto, pobreza, luta do dia a dia para poder se alimentar, a luz de lamparina, sem facilidade nenhuma. E por que não se produziam tantos problemas sociais? Porque apesar da pobreza, existia ali com proximidade, cumplicidade, pai e a mãe presente junto aos filhos, dialogando com os filhos, conversando sobre os problemas, sempre sondando o que se passava com eles, apesar de ter muitos filhos. Hoje nós não temos tempo para os filhos. Então, todo mundo correndo, tem que trabalhar, ganhar dinheiro, e correr atrás disso, correr atrás daquilo. Com a falta de tempo aos filhos, coincidiram o aumento intenso dos problemas da nossa juventude. Então a dica, a própria vida mostra isso para nós. Então, lares desestruturados e desequilibrados, saem jovens aturdidos. Lares estruturados e equilibrados, saem jovens equilibrados, chamados jovens cabeça, antenados com o mundo, mais preparados, mais lúcidos, porque isso é claro e cristalino na vida social. Então, se nós queremos jovens mais fortalecidos para enfrentar o mundo, nós precisamos dar a eles condições dentro dos nossos lares. Aí cada um tem que se perguntar: o que eu tenho feito da minha vida familiar? O que eu tenho feito? Como é que está sendo a minha convivência em casa? Eu tenho tempo para dialogar? Hoje tem muita casa que infelizmente virou pensão, virou hotel. É um entra e sai correndo, não tem tempo para nada, não tem tempo nem para perguntar como é que foi o seu dia, como é que você está, estou se sentindo meio triste, o que foi? Não, passa, se entra e sai,
Às vezes, quando chega à noite, vai se comentar alguma coisa. Não, agora não, deixa eu tomar um banho, deixa eu jantar, alguma coisa. Depois, não, estou cansada, vou deitar mais cedo. E quando se cobra alguma coisa, não está bom. As coisas estão aí em casa, não está faltando nada. Qual que é o problema? O problema é que nós somos almas, não somos corpos. Para o corpo basta alimentação, remédio quando está doente, uma boa cama para dormir. A alma necessita de afeto. Afeto não se dá em 2 minutos por dia. Afeto se dá com diálogo. Afeto se dá com carinho. Afeto se dá com estreitamento de laços, sondando, se preocupando com o outro. Isso, sim, é que falta nos lares de hoje. Nós precisamos refletir muito nisso. Então, a casa do homem, disse Jesus em determinada ocasião, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, de onde saem caracteres aqui, quer dizer, o coletivo de caráter? De onde é que sai o caráter? A criatura sai para a vida, com a sua personalidade e seu caráter? De casa. Então, Jesus falou isso há 2000 anos atrás. A casa que é o legítimo exportador de caráter para a vida coletiva. Todo mundo sabe de maneira inata disso. Quando você vê alguém muito mal educado, grosseiro, o que as pessoas costumeiramente falam? Faltou berço. Faltou berço. Nada mais do que isso. Quer dizer, faltou um lar que desse equilíbrio para a vida, que desse para essa criatura uma preparação melhor para os dias vindouros, para a convivência social. E isso é muito grave, porque nós precisamos disso, dessa formação desse caráter. O jovem também pede isso. Se nós analisarmos as estatísticas, por exemplo, junto às clínicas de recuperação de toxicômanos, a maioria daqueles jovens, daquelas pessoas, não só jovens, hoje infelizmente temos muitos maduros, adultos também lá internados, a resposta mais convergente sempre é essa: poxa, faltou um pai e uma mãe para dialogar comigo, para me falar dos problemas da vida, faltou alguém para me falar não. Uma vez me chamou a atenção a resposta de uma jovem, que ela falou o seguinte: faltou meu pai e minha mãe me falar muito não, porque no primeiro momento a gente não gosta, mas no dia a dia a gente sabe que quando alguém, porque alguém que só fala assim, não ama não, quer ficar livre da gente. Quer dizer, olha a psicologia dessa jovem, quer dizer, ela sabe, né? Quer dizer, quando só fala assim, não, eu amo meu filho, eu vou atender tudo que eu puder eu vou comprar. Na verdade é uma febre de comprar terrível, nunca vi um negócio desse. Está abrindo shopping assim, daqui um dia vai ter mais shopping que boteco, olha que é difícil, né? Haja boteco para todo lado. Por quê? Viramos a meca do consumo no mundo moderno, todo mundo quer comprar, como se a felicidade estivesse numa roupa nova, né? Estivesse num brinquedo, num aparelho qualquer, no sapato, né? Eu gosto de brincar que mulher tem um caso de amor com sapato que eu nunca vi um negócio desse. Chega na loja e fica namorando aquele sapato, lá meia hora, eu levo ou não levo? Aí o vendedor fala, não, é tanto, tá caro, mas eu parcelo em 10 vezes. Opa! Aí não resiste, né? É um caso de amor. Eu falo que são 2 problemas crônicos femininos: resistir a um sapato e não reclamar do cabelo, porque eu nunca vi alguma mulher não reclamar do seu cabelo. Então, o mundo moderno, a meca do consumo, todo mundo consome. E não é isso que traz felicidade. O que traz felicidade é alegria afetiva. Você está num lar onde você se sente amado, onde você ama, onde há permuta, onde há cumplicidade. As crianças sabem disso, depois se tornam jovens, também sabem disso. Mesmo numa bronca, porque se sentem amparados, acompanhados. Falta isso hoje. Hoje nós queremos preencher a falta de tempo com presentes. Então, toma presente para os meninos. Toma presente, troca o videogame, sai um modelo novo, se puder, vai lá, parcela em 24 vezes nas casas Bahia e compra para o menino. E aí vai. Aí compra roupa, compra aquilo. Troca a televisão, coitado, está funcionando, mas troca por uma maior. Né? Daqui uns dias vai todo mundo precisar mesmo usar óculos, né? Porque vai todo mundo acostumar com televisão de 100 polegadas, a hora que for ver uma menor não consegue enxergar. Né? Costuma mal. Deixa, gente, pode pôr uma televisãozinha de 50 lá, mas deixa uma lá de 20 polegadas no cantinho, para de vez em quando você assistir lembrar que, opa, a vista não está muito boa não. Porque senão engana a gente. Então esse é o consumismo da vida moderna. Enquanto que os nossos filhos, os nossos lares pedem
é mais do que isso. É acompanhamento diário, preparando-os para a vida. Eles não sabem enfrentar a vida sozinhos. Eu estava vendo uma reportagem uma vez dizendo o seguinte: jovens que são super protegidos, parece que eles têm um sinalzinho na testa, né? Traficante já sabe só de olhar. Ó, aquele lá é super protegido, é fácil engabelá-lo. Ele é super protegido, papai e mamãe não ensinou nada. É fácil passar ele para trás. Então nós temos que preparar os filhos, é para a vida, não é para nós. Né? Não é para estar comigo. Lógico, se meus filhos puderem estar comigo por muitos anos, ótimo. Mas eu não posso criá-los tentando retê-los. Eu tenho que criá-los ajudando-os a se libertar. Né? Aquela visão do filho, né, sendo a flecha, os pais representam o arco, né, lançando a flecha para a vida. E essa linguagem é muito bonita realmente para todos nós. Opa, estou errado aqui. Então o lar é o protótipo da sociedade. Como é que nós desejamos a sociedade? Então temos um campo de treinamento dentro da casa da gente. Então se eu quero uma sociedade onde haja justiça, seja justo em casa. Se eu quero uma sociedade onde haja respeito às diferenças, respeite as diferenças em casa. Se eu quero uma sociedade onde haja alegria na convivência, seja alegre na convivência em casa. E assim vai. Desenvolva o lar como um protótipo da nova sociedade. E se eu conseguir isso em casa, eu vou conseguir começar a expandir isso. Porque nós temos que formar a família do amor universal. Lógico que nós não podemos amar só a família. O Evangelho nos ensina a amar a humanidade. Mas eu começo em casa e daí, com aquela experiência, com aquela capacidade, eu começo a ampliar. Eu começo a enxergar os outros como minha família também. Agora, se eu não gosto da minha família e enxergar os outros como família, não dá certo. Quer dizer, eu acho que não vai funcionar muito bem. Então é isso, quer dizer, o lar serve como esse campo de reflexão. E realmente o lar tem sofrido hoje com o materialismo. Talvez seja o grande problema da família no mundo atual, o materialismo. Isso atrapalha os pais. Por quê? Porque eles são consumistas muitas vezes e não passam um exemplo melhor para os filhos de renúncia, de abnegação. Também estão preocupados. Então, se nós queremos dar um bom exemplo, comecemos nós, por exemplo, na condição de pais e aqueles jovens que amanhã serão pais, a não exagerarem nas preocupações materiais da vida. É importante, lógico, o conforto moderno, o uso da tecnologia, mas não sejamos escravos disso, porque isso está atacando o materialismo. Agora à tarde eu até lembrei que o grande foco de ataque para fazer os nossos jovens se perderem tem sido a família. Os espíritos comunicam-se às vezes nas reuniões mediúnicas e falam isso. Não, o melhor jeito de conturbar a sociedade é atacar a família. Porque os pais ficam perdidos, os filhos saem perdidos de casa e saem de tropeção em tropeção pela vida. Fica muito fácil, né, intuí-los ao materialismo. Pode ver que a própria mídia trabalha nisso. Você vê que o marketing se direciona muito para a juventude. Os marqueteiros sabem disso. Você vai ver uma propaganda, o cidadão está vendendo uma coisa, por exemplo, está vendendo lá um perfume. Ótimo, perfume. Então tinha que mostrar o que numa propaganda de perfume? Bom, tinha que mostrar alguém perfumado, né? Mostrar um campo de flores, mas não, tem que mostrar uma mulher maravilhosa, né? Um rapaz bonitão, como se o perfume fosse deixar a gente mais bonito, né? Mas não é perfume, né? Milagreiro, né? Então, como se fosse deixar bonito. Você vai vender carro, já está lá uma mulher maravilhosa e bonita, um cara bonitão, né? Quer dizer, ele vai comprar um carro e com isso ele vai conquistar as mulheres, né? Quer dizer, a mídia sabe trabalhar a cabeça do jovem, vai em cima do jovem, porque o jovem se impressiona mais com isso. E às vezes ele tem problemas de autoestima, alguma dificuldade, então ele, vai comprar um desodorante, né? Aquela propaganda exagerada, né? Compra um desodorante, as mulheres saem correndo atrás dele. Parece assim, todo mundo sabe que isso é propaganda, mas lá no inconscientezinho ficou esperança, quem sabe? Quem sabe, né? Se eu usar o desodorante e tal, eu vou me dar bem. Então o marketing trabalha, principalmente a juventude, atacando ali a preocupação material. O importante é ter, o importante é dominar, o importante é conquistar e não ser, e não conviver e não amar. Isso tem confundido. Então lá realmente sofre tudo aquilo lá.
no egoísmo de nossa parte, acabamos desertando de obrigações, de imediatismo da vida, o comodismo, a vaidade, o orgulho, o prazer a qualquer preço. Então isso tem abalado os nossos lares, as nossas famílias, isso tem nos enganado muito, e isso não é bom, de jeito nenhum. Então o modus vivendi do mundo moderno, o modo de viver hoje, cria dificuldades, por exemplo, até a assistência espiritual dos amigos espirituais. Porque nós estamos tão focados na questão material que esquecemos que somos espíritos imortais. Nós somos tão contaminados pela ideia materialista que mesmo às vezes dentro de uma casa espírita eu observo muito isso. O companheiro vira e fala assim, essa noite meu espírito saiu do corpo. Aí eu pergunto para ele, como é que é? Repete. Não, essa noite meu espírito saiu do corpo. Você é o que então? O que você é por acaso? Não, você é o espírito. Você pode falar o seguinte, essa noite eu saí do corpo, deixei o corpo na cama e fui lá fazer alguma coisa. Agora o próprio espírito está tão contaminado pela ideia materialista que até no modo de expressar, eu tenho espírito. Engraçado, eu não. Eu sou um espírito, eu tenho um corpo. Quem que é mais importante, o corpo ou o espírito? O espírito. Então eu tenho que pensar em mim como espírito imortal, cheio de valores, cheio de experiências, e não o contrário. O corpo é uma roupa, e nós somos o que somos, não o que a roupa é. Nenhum de nós aqui, por exemplo, está deprimido, aí vai tomar banho, obviamente tira a roupa, né? Se alguém tomar banho de roupa, chama o sanatório, né? Então, você vai tomar banho, tira a roupa. Aí você coloca a roupa lá em cima do cesto de roupas, por exemplo. Você estava deprimido, você vai tomar banho e você fica alegre? Está alegre, a roupa que está deprimida? Não. Mesma coisa o contrário. Você está muito alegre, feliz, cantando, aí você tira a roupa, toma banho, põe a roupa lá e fica triste. Porque a roupa é que está alegre? Não. Então quem fica alegre e triste não é o corpo físico. Somos nós que estamos alegres ou tristes. A alma imortal, e não o corpo. Então nós precisamos começar a pensar nesse sentido. Então a própria dificuldade, quando nós nos materializamos excessivamente, complica a visão espiritual da vida. Então cria dificuldades até para os amigos espirituais. E nós passamos essa visão materialista para os nossos filhos na convivência familiar. Olha, meu filho, você tem que fazer carreira. Vai, meu filho, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro. Depois ele faz uma faculdade, às vezes, não, meu filho, agora você vai prestar um concurso. Para quê? Porque se ele desejar ter uma carreira, ótimo. Meu filho, vá prestar um concurso. Mas se você não desejar, não faça. Né? Eu tenho a oportunidade de conviver com muitos alunos de direito, à universidade. Eu costumo conversar muito com eles sobre isso. O que você quer fazer? Eu quero fazer isso, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor público. Eu falei, beleza. Aí eu pergunto, isso é o seu ideal? A minoria fala que sim. A maioria, não, é porque ganha bem, tem estabilidade. E muitas vezes o papai e a mamãe pôs isso na cabeça deles. Agora não, eu falo, olha, medita, reflete, meu filho. Se você, por exemplo, deseja ser um advogado por ideal, será um bom advogado. Deseja ser juiz por ideal, será um bom juiz. Deseja ser promotor por ideal, será um bom promotor. Deseja ser um defensor público, em qualquer profissão do mundo. Agora, se você deseja focando apenas na questão material, você vai ser infeliz. Você vai enfrentar muitos obstáculos difíceis. Se você não tiver ideal, vai te deprimir, vai te angustiar, vai te deixar chateado. Então nós precisamos parar de pressionar os nossos filhos sobre o ponto de vista materialista e preocupar com a alma. Ninguém quer saber se o filho está feliz porque vende cachorro quente. Ele prefere ver o filho infeliz porque ganha muito. Ilusão nossa. Então precisamos começar a mudar um pouco o nosso perfil de convivência social. Então nos fazemos surdos à inspiração superior por causa disso. Está preocupado com a matéria. Então Jesus falou, a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Então se nós queremos construir paz no mundo, construamos paz dentro de casa. Porque quem sai de casa de um lar equilibrado terá muito mais facilidades em vencer na luta lá fora. Me recordo uma imagem muito bonita, ela está no livro Ave Cristo, fotografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Tem uma imagem bonita que eu acho lá, do personagem Quinto Varro, que é uma alma fantástica, naquela época já uma alma muito cristã, muito elevada,
e que no início do livro ele conta lá, porque ele havia se casado, a esposa dele era muito materialista, preocupada em que ele subisse na vida, tivesse poder, e ele é uma pessoa muito simples, se tornar inclusive cristão, conhecendo a mensagem do Cristo, e a mulher ficava embirrada com aquilo. Não, você tem que subir na vida. E ela era prima de um romano que tinha uma frota de navios e comerciava por toda a Europa, indo ali pelo Mediterrâneo, né, então, daquela época, e na costa norte da África. Então, tanto ela fez que o Quinto Vaso foi trabalhar com o primo dela. Mas ele sofria, porque era aquele ambiente puramente material, de negócio, ganhar dinheiro. E ele contava lá que a única coisa que o fazia aguentar aqueles 3, 4 meses longe de casa era pensar no dia que ele voltava para casa. A hora que ele voltava para casa, ele disse que era a coisa mais feliz do mundo para ele. Ele se sentia bem. Então a imagem do lar o ajudava a sustentar aquela luta. Então o lar é isso para nós, esse ambiente, esse equilíbrio muito importante para nós. Vamos lá. Então não precisamos preocupar se nós estamos fazendo do lar uma boate, um palco, cinema, um ambiente de festa, ou se nós desejamos fazer do lar uma oficina, um hospital, uma escola, um templo da alma. Qual das duas opções nós temos trabalhado? E a resposta vai dizer muito dos problemas que nós estamos passando em nossas casas, em nossas famílias. O que eu tenho optado em fazer da minha casa? Aí você fala assim, mas quem está fazendo da casa uma boate? Bom, onde você só se preocupa, por exemplo, com músicas muito materialistas, sensualistas, filme, né? Tem gente que toma o menor cuidado com o tipo de filme que vem em casa. Não toma o menor cuidado. Vê qualquer tipo de coisa. Então vê novelas e filmes cheios de violência, cheios de cenas de sexo. As crianças pequenas estão vendo tudo aquilo. Não se argumenta com nada, não se fala nada. Editaram uma lei recente obrigando agora as televisões pagas, a ter o mínimo de percentual de programação brasileira, né, em língua nacional delas. Então isso foi uma lei muito interessante, porque está ajudando a fazer mais produções nacionais. Porque é muito fácil pegar o chamado enlatado e colocar lá. Algumas driblam um pouco a lei, né? As mesmas séries que elas passam, elas escolhem um horário para passar elas dubladas. Olha, está em língua nacional. É o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é assim. Você cria uma medida. Aliás, esse brasileiro é tão criativo que é assim, né? Tudo que você cria para resolver um problema, se cria logo no dia seguinte para driblar aquilo, né? Inclusive falam que foi o brasileiro que inventou o abridor de lata, depois que inventaram o cinto de castidade. Então, se foi o brasileiro que inventou o abridor de lata. É desse jeito. Mas isso ajuda de alguma maneira nas questões. Mas precisamos tomar cuidado. Aí você pensa assim, mas não tem nada para ver na televisão? Tem alguém que já ouviu falar em TV educativa, TV Cultura, Rede Brasil? Pois é, né? Tem gente que já ouviu falar, mas nunca viu 2 minutos dela. Tem programas culturais para criança, para o adulto. Quem vê? Difícil, né? Parece aquela história, né? Cabeça de bacalhau, sabe que existe, mas ninguém nunca viu, né? Então é a mesma coisa. A televisão está lá, cultural, ninguém vê. Aí reclama, não tem nada para ver. Então a reclamação não procede. Lógico, os filmes de ação são chamativos, podemos ver, não tem problema. É só a questão do excesso. Nós não cuidamos do excesso. Então a criança vê tudo que muitas vezes não pode. A televisão é até uma babá eletrônica na vida moderna. Coloca lá e deixa vendo. Aí tem alguns pais que se defendem. Não, mas ele só vê canal de criança, desenho. Eu só ponho no Cartoon Network, no Disney Channel e por aí vai. Melhor do que ver filmes de adultos, sem dúvida. Mas você já prestou atenção nos desenhos de hoje? Já prestou atenção? É quase que espelha toda a violência, toda a coisa. É desenhos em que o personagem odeia, pega, briga, mata, esfola. Não tem ingenuidade nenhuma. Não tem ingenuidade quase nenhuma. Então mesmo deva a criança ver, logicamente ninguém vai criar os nossos filhos isentos do mundo, isolados do mundo, de jeito nenhum. Tem que ter acesso à internet, ver
mas aprender a colocar no dia a dia da nossa convivência doméstica outras atividades. A criança pode ver televisão? Sim, mas ela pode também ler um livro, ela pode também brincar lá no quintal, brincar com os bonequinhos em casa. Então tem que começar a movimentar mais os filhos nesse sentido. Então lá, um antro de prazer viciante ou um santuário de elevação? Problema de drogas. Até lembrei aqui à tarde um depoimento de uma jovem, e muitos depoimentos mostram isso. Como é que começou, muitas vezes, o consumo de drogas? Começou naquela criança, naquele jovem, que papai e mamãe deixaram tomar uma cervejinha no churrasquinho de domingo. Desde novinho. Aí bebia uma cervejinha, cervejinha fraca. Aí amanhã a cervejinha já era fraca, passava para a bebida mais forte. Aí a bebida não resolvia, passava por uma droga. E por aí vai. Então, muito cuidado com o que nós estamos fazendo nos nossos lares. Então, sofremos muita questão da queda e ilusão, porque falta um norte superior. Hoje nós temos uma sociedade doente. A depressão já foi eleita o mal do século XXI. Estamos deprimidos. A sociedade como um todo, nunca se teve tanta depressão. Está assustando os médicos. Jovens e crianças de 14, 15 anos tomando remedinho de tarja preta. Gente, quando é que 14, 15 anos precisava tomar remédio de tarja preta? Uma fase florida da vida para brincar, divertir e tal. Hoje está crescendo o número de jovens tomando remedinho lá de tarja preta, 14, 15, 16 anos. Aumentou o suicídio de idosos no mundo. Eles não divulgam muito porque existe uma ética jornalística, porque realmente começar a divulgar pode criar uma epidemia. Allan Kardec trata num artigo na Revista Espírita de 1863 sobre a epidemia de suicídio. Quando você começa a exagerar na divulgação, começa a dar ideia para alguém que está muito triste de que aquela é uma solução. Então por isso que não se divulga muito, mas aumentou o número de suicídios na chamada terceira idade. Por que isso? O que está acontecendo? Isso coincide com o aumento do conforto no mundo. Quanto mais conforto, mais depressão, mais angústia, mais suicídio. Os estados mais pobres do Brasil têm um índice de suicídio menor do que São Paulo, por exemplo, que é o estado com maior conforto. Mais alto do que os países menos desenvolvidos. Suécia, Finlândia tem altos índices de suicídio. O maior índice de suicídio infantil no mundo é no Japão. E aí? É pobre que dá tristeza ser pobre? Será que é isso? Ah, não, duro é ser pobre. O duro é não sabermos trabalhar com conforto e tecnologia, porque a espiritualidade nos diz que quanto mais conforto nós dermos à criatura, mais expõe a sua fraqueza moral, as suas mazelas, mais as suas chagas íntimas, mais a falta de fé, mais a falta de visão espiritual na vida. Nós precisamos de um norte maior, gente. Isso as empresas fazem. Por exemplo, você vai criar uma meta para os seus funcionários de uma empresa. Aí você fala, bom, vamos imaginar aí uma empresa que venda seguros. Então você fala o seguinte, bom, nós vendemos 1 milhão em seguros no mês passado, então nós precisamos aumentar a venda esse mês. O que você faz? Não, vamos falar que eles têm que vender 1.001.001 reais de seguro? Não. Agora nós precisamos vender 2 milhões de seguro. Você está louco? 2 milhões de seguro? Vender 1, você quer vender 2? Vamos pôr a meta de 2. Nós não vamos vender 2, mas o pessoal vai se esforçar, nós vamos vender 1,5. Você põe 1,5, vai vender 1,300. Você põe 1,100, vende 1,50. Você põe 1 milhão e 1, vende os mesmos 1 milhão no mês anterior. Então, você se anima quando tem algo mais à frente para alcançar. Quando está muito fácil, então o mundo hoje está muito fácil. Nós temos jovens, às vezes, com 22, 23, 24 anos, que estão deprimidos porque já viveram tudo praticamente, sorveram milhões de sensações diferentes e eles acham que não tem mais nada para viver. Deprime. Deprime. Não, o importante é metas, adiante, o que tem que fazer. É igual namoro no tempo do vovô e da vovó. Vocês lembram da época do namoro? Como a gente vê isso em filmes, em livros, né? Como é que era? Era um amor platônico. O cara ficava aqui, o colega de escola ficava olhando para a coleguinha da escola, ele ficava na primeira carteira, a menina estava lá do outro lado da sala e ficava só olhando. Ficava um ano olhando a menina.
vai ter paciência assim no inverno, mas vai ficar um ano olhando a menina, só olhando. Aquele olhar lânguido, viu? Palavra que nem usa mais, olhar lânguido, olhar pidão, né? Aquele olhar pidão. Ficava lá o ano inteiro, perto do final do ano chegava lá e conversava. Oi, oi. Hoje é a época do vamos? Fui. Já foi. Hoje é a época do The Flash. Nós vivemos a época do The Flash hoje. Vão ficar? Acabou a festa. Então, quer dizer, essa ansiedade da vida moderna. Então, assim, as coisas corriam mais devagar, né? A conquista, para pegar na mão demorava uns 3 meses. Para dar uma bitocazinha, um beijinho, 6 meses na rua. Tinha que namorar lá no sofá de casa, do sogrão, né? Mamãe e papai contavam isso, né? Sogrão tinha que sentar lá no sofá, sogrão vendo, né? Tem até uma história curiosa de um amigo, né? Ele ia namorar, ele e um colega dele começaram a namorar 2 irmãs. Né? Naquela época, né? Já são pessoas hoje, um já desencarnou inclusive, mas naquela época, então era lamparina, não tinha luz elétrica lá no bairro onde moravam as namoradas. Então eles iam lá namorar, lamparina na mesa, sogrão sentado na poltrona e os 2 no sofá, mãozinha dada com a namorada, conversinha bem amena, né? Sem muito exagero, sem muita coisa. Eles ficavam assim, poxa, sogrão não vai dar uma colher de chá não, né? Não vai lá dormir mais cedo, isso não, ele ia dormir, sogrão ia dormir, as meninas tinham que dormir também, não tinha esse negócio não. Aí diz eles que um dia bateu um vento forte, apagou a lamparina. O sogrão no desespero para acender a lamparina, aquele barulho de arrastação de pé para cá, barulho de mexendo, sofá de mola, fazendo barulho, aquela coisa toda. E o sogrão desesperado para acender. A hora que ele conseguiu acender, eles quietinhos, assim, bom sentido. Quer dizer, olha que emoção diferente, né? Como é que vai viver uma emoção dessa hoje? Chega na festa, 2 horas depois, você já fez tudo com a menina. Eu estou me exagerando demais, gente. Não é assim não, vai mais devagar. Vamos curtir mais a coisa. Né? Vamos mais tranquilos, sem exagero. Esse atropelo está deprimindo também. Aí fica aquele jovem com 22, 23 anos, deprimido. Quando que eu ia imaginar com 22 anos deprimido? Né, Bodinha? 22 anos deprimido, que coisa incrível é essa? Mas hoje deprime. Porque sofre com tanta sofreguidão as experiências que acha que não tem mais nada para ver. E agora? Não, vai devagar, a sensação, teve que trocar a sensação pela felicidade, pela alegria da convivência, né, pela conquista afetiva gradual, sem pressa, sem esse aceleramento desesperado. O apóstolo Paulo fala em uma de suas epístolas, simplifica a tua vida. Nós vamos ter que aprender a simplificar. Os Espíritos falam que esse acelerar da sociedade é natural, porque é uma fase de mudanças. Mas, a hora que for passando as mudanças do 3º milênio, nós vamos ter que aprender a desacelerar. Não precisa fazer tanta coisa de uma vez. O espírito é imortal. O que quer fazer tudo de uma vez? Cada um quer fazer tudo. E põe os meninos para fazer tudo. O menino fica doido. 2ª é inglês, 3ª é natação, 4ª é piano, 5ª é violão, 6ª é francês. Coitado do menino. Não pode exagerar tanto assim. Tem que viver a vida. A criança tem que brincar, tem que divertir-se, estudar, aprender. Tudo tem a sua fase. Não adianta querer atropelar tudo. Mas ele tem que preocupar com o futuro. Calma, gente, calma. Eu, pelo menos, eu nunca vi na minha vida alguém que trabalhasse com vontade e esforço e morresse de fome. Eu nunca vi. Ninguém morre de fome quando deseja trabalhar com empenho e vontade. Agora, ficar rico, sim, não vai ficar rico. Mas para que precisa ficar rico? Se a encarnação você se programou para ter muita coisa, naturalmente as coisas vão surgir no seu caminho. Você vai ter o chamado toque de Midas, né? O cidadão vai vender lixa de unha e de repente ele vende lixa de unha no momento em que está faltando lixa de unha no mercado. Não, vende muito. Aí compra outra coisa, vende demais. Aí vai ficando rico, igual o Silvio Santos, né? Vendedor de rua lá, camelou e ficou rico. Pronto. Vai estar previsto lá no programa reencarnatório dele. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo que ele vai fazer dá certo. Ótimo, está programado. Então não precisa desesperar, vamos viver a vida. E não refletir isso em nossos filhos, porque senão complica. Então, angústia, depressão, acaba fugindo para as drogas, o desequilíbrio causa desrespeito, causa violência, que são problemas modernos. A violência se expressa de várias formas, física,
verbal, coação moral, etc. E por aí vai. Né? A violência no lar, a violência chamada violência externa, psicológica, TV, internet, a videojogo, tudo está trazendo violência. Você vai assistir um filme hoje, uma vez saiu uma reportagem na revista Veja, uns anos atrás, não sei se vocês viram, contando o número de tiro e morte em filme Schwarzenegger, do Van Damme, do Bruce Willis. Haja bala, né? Eu nunca vi uma vez. O cara deve ter. Está parecendo aqueles videogames, tiro infinito, né? Dá tiro, não acaba a bala. Teve um filme de Schwarzenegger que contaram 400 e tantos mortos no filme, 2 horas de película. E só numa cena lá do ilha, o cara matava assim, pá, morria 10, pá, viu a bomba pra lá. Quer dizer, a violência está aí. E aí, nós vamos tratar como com isso? Então tem que reduzir um pouco isso aos nossos filhos, e aquilo que ainda assim vai passar, porque não tem como, não pode isolar do mundo, aí nós vamos usar aquilo que aquele psicanalista suíço, Bruno Bettenheim, falava. Ele falava o seguinte: o grande mal não é os nossos filhos verem tanta violência, tanta coisa na TV, sexo, violência. Não, vamos cuidar para não exagerar, mas mesmo assim vai ver muita coisa. O grande problema são os pais não conversarem com eles sobre isso. Tem que conversar com os filhos sobre tudo, sobre a vida, na televisão. Conversa. Passou uma novela daquela, você assim, meu filho, você viu a novela? Ainda bem que a vida não é assim, já pensou, meu filho? Você ia estar infeliz, papai e mamãe separados, né? Porque na novela ninguém é de ninguém, né? Troca-se uma relação de 30 anos por qualquer coisinha ali, à toa. Ainda bem que isso é a ficção, né, meu filho? Já pensou, você quer ver papai e mamãe assim? Não, mamãe, que bom que vocês estão juntos. Então conversa, dialoga com os filhos sobre o que se vê. Para eles entenderem a diferença de ficção e realidade. Precisa explicar, eles sabem disso, sabem. Né? De vez em quando pipoca aqueles crimes lá nos Estados Unidos, o cidadão entra na escola, metralha, aí você vai ver o cara jogava um jogo violento, né? Jogava lá um GTA, jogava na época do Doom, e por aí vai. Como é que não influencia? Lógico que influencia, gente. Influencia sim. Influencia. Imagine uma pessoa que, por exemplo, aparentemente seja calma, né? Não é violenta nem nada, mas que adore jogar jogos de videogame de tiro, chamado FPS, né? First Person Player, primeira pessoa, shooter, né? Primeira pessoa, e adora ver filme de violência, fã do Van Damme, do Bruce Willis, né? Do Chuck Norris, e por aí vai afora. Só veja esse tipo de filme. Tá, ele é uma pessoa calma, pessoa calmíssima, mas só vê esse tipo de coisa e adora só jogar esse tipo de jogo. Um dia ele está no churrasco no vizinho, bebeu um pouquinho a mais, né? E de repente o vizinho, que também bebeu um pouquinho a mais, faz uma gracinha para a filha dele de 15 anos. O que você acha que o cara vai reagir? Calmo, com mais álcool na cabeça? Ele vai ficar muito nervoso, injuriar e vai partir para o cara. Aí o inconsciente dele está cheio de cenas de filme, vai lá dar uma gravata no cara, joga o cara no chão. Por quê? Porque está no inconsciente dele. Né? Estatísticas, por exemplo, em delegacias de polícia, mostram isso. A quantidade de pessoas que nunca fizeram nada ilícito, que de repente numa briga de trânsito dão um tiro em alguém, agride alguém, infelizmente não é pequeno não, é grande. Pessoas que nunca fizeram nada, nunca passaram pela polícia, nunca agrediram ninguém, são pessoas normais, trabalhadoras, pais de família, mãe de família, mas na hora de uma pressão extrema, supita tudo que está dentro dele, que está no inconsciente dele. Quer dizer, se ele está habituado a ver muita violência, vai pipocar a violência, não tem jeito, não tem como isolar isso. Não, eu sei que é ficção, mas na hora da pressão, tudo que você vê e ouve, por isso que a pessoa se acalma ouvindo uma música serena, de meditação, buscando todos os dias avaliar a si mesmo, por isso mesmo. Deixa eu ver a hora, que não fica até meia-noite. Corrigenda. Então os pais têm que corrigir os filhos. Tem que corrigir os filhos. Energia sim, não rigor excessivo. Emmanuel usa uma expressão muito interessante. Ele fala que Jesus usava de energia serena. Emmanuel faz essa expressão. Jesus usava de rigor, falava, ensinava, mas era energia serena, não era energia violenta, serena. Mas tem que corrigir, tem que usar energia.
Os pais têm que, não podem abdicar da sua autoridade. Respeito e não pavor e revolta, mas tem que usar da sua autoridade. É porque muitas vezes os filhos, né, eu até comentei isso à tarde também, pais que chegam para a gente, às vezes, no centro espírita, meu filho não quer ir mais na evangelização, na mocidade. O que eu faço? Fala para ele ir. Simples. Fala para ele ir. Você não é o pai dele? Como é que você fala para ele? Tem que falar, ele tem que ir. Ué. Ah, mas ele não quer ir. Ué, mas se ele não quiser tomar banho, você vai deixar? Se ele não quiser mais ir na escola, você vai deixar? Se ele não quiser mais comer, quer fazer greve de fome, você vai deixar? Então por que para fazer uma coisa espiritualizante, você deixa para lá? Fala que não tem problema, que não sabe o que vai fazer. Então, sabe sim, é só usar a sua autoridade, a sua capacidade, o seu poder, o seu valor. É por aí vai. Então a origem dessa questão hoje é isso aí, a ausência de valores morais elevados. Lá numa questão do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam o seguinte: qual a grande fonte dos males na humanidade? É a chaga do egoísmo e do orgulho, falaram os Espíritos. Então o grande mal do mundo moderno é o egoísmo. Então daí derivam todas as outras imperfeições, todos os outros vícios e males, do egoísmo e do orgulho. Então nós precisamos, na convivência doméstica, atacar o egoísmo. Nós atacamos o próprio egoísmo, fazemos um trabalho de autoeducação e ajudar os nossos filhos no trabalho educativo a também superarem um pouco mais o egoísmo deles. Porque essa sociedade de egoístas não vai para lugar nenhum, não. Só vai para a sombra. Luz só vai ter com a melhoria dos valores morais elevados, com a luz a ser semeada nos corações. Então, televisão, internet e mídia em geral, os pais têm que trabalhar na não violência. Cada um de nós trabalhar isso em nós. Não é isolar do mundo. Ah, não vou, então vou parar de assinar aqui a internet. Nada disso, tem que ter, tem que conviver. É só filtrar o excesso. O filho pode jogar um computador, pode entrar na internet, mas com muito cuidado. Em relação à internet, os pais têm que estar mais atentos. Por exemplo, deixe o computador de nossas casas num lugar de trânsito. Não tem que pôr o computador em quarto de menino. Não, senhor, está errado. O computador em quarto de menino. Tem que estar lá, na área, na sala de jantar, na sala, no corredor, num lugar que toda hora está passando e dando uma olhadinha. O que está acontecendo? Ah, não, mas é conforto para ele. Aí pronto, então, o quarto dele vai virar uma caverna. Sabe-se lá o que vai acontecer lá dentro. Não, tem que estar ali. Os pais estarem constantemente atentos ao que está acontecendo. Então, cuidado com esse excesso de conforto que nós estamos gerando, porque isso está fazendo mais mal do que bem. Então, analisar as reações dos filhos, por exemplo, desde cedo. O Chico falava o seguinte, estava no livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, no culto lá no Abacateiro Liberado. Falava o seguinte, a criança que gosta de rasgar papel, uma criança até certo ponto agressiva, ele falou um dia. Então tem que notar, opa, esse espírito encarnado aí como meu filho tem indícios de violência. Vou trabalhar isso nele, com carinho, com amor, com diálogo, com muito esforço. Vou trabalhar isso nele. Tem que notar essas coisas, né? Então muitos pais, em vez de combater a agressividade dos filhos, estimulam neles a competição, a rivalidade, as reações agressivas às ofensas recebidas, demonstrando que o perdão, a tolerância, a paciência, a compreensão e o diálogo são valores desconhecidos do seu vocabulário moral. Tem que exemplificar. Coisa triste, outro dia eu vendo uma imagem de alguns anos atrás, do menino com o pai, um menino de 3 aninhos de idade, o pai parou em frente àquela cerca que Israel colocou lá, aquele muro, né, para separar ali os palestinos, e o pai ensinando o menino a pegar uma pedra no chão e tacar assim num posto de observação dos soldados israelenses. Uma criança de 3 anos. Está aí o resultado. É o resultado da violência. Então, se ele ensinar a perdoar, o mundo vai melhorar. Mas o orgulho dele é muito grande, então nós precisamos combater o nosso orgulho também. Então, quando se pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues a seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que daí resultam. Kardec falou isso lá em 1800 e, no caso aí da terceira edição, de 1858 e 59, do Livro dos Espíritos. Então está lá na codificação. Não é uma coisa de hoje, ele estava falando isso lá no século XIX. E hoje, então? Está lá o resultado da semeadura. Não tem milagre na vida. Nós colhemos o que semeamos. Já tentou nós semearmos, plantarmos feijão, não adianta sentar do lado do pezinho que vai nascendo e ficar todo dia falando, você vai virar batata, você vai virar batata, você vai virar batata. Vai virar batata? Não. Isso é feijão.
Então não adianta passar para os filhos violência, agressividade, nervosismo, falta de amor, e depois querer que eu crescer, meus filhos se afastaram de mim, não conversam comigo. Aí pergunta para ele, você conversava com eles quando eles eram pequenos? Não, mas vou conversar o quê com uma criança pequena? O que ela gosta. Conversa do desenho animado, brinca de boneca com a sua filha, senta no chão, no tapete, vai jogar bola com seu filho, jogar bolinha de gude, vai brincar de videogame. Crie cumplicidade com o filho. Se não criar cumplicidade, não vai ter amanhã, não. Mesmo com cumplicidade, na fase da adolescência, existe um natural afastamento, mas se houver cumplicidade, você mantém ainda a visão, uma distância razoável. Se não houver, é que afasta mesmo. Porque não tem cumplicidade, não tem milagre. Isso é construção. Então tem que ir lá sentar, ver desenho animado, tem que jogar bola, tem que passear, tomar sorvete, ouvir as músicas que ele gosta, fazer os programas que os meninos gostam, lá no shopping, passear, levar para comer sanduíche. De vez em quando pode ser todo dia, né? Senão não fica doente. De vez em quando sai, né? Fim de semana, vai lá, vai comer um sanduíche, fazer programas com os filhos. Não se faz isso, né? O marido e a esposa não saem juntos, é aquela pressa, aquela coisa. É por isso que muda do namoro para o casamento, né? Vira aquela coisa diferente, né? Tem expectativa quando está namorando, perde, depois casa, não tem mais, né? Aí fica aquela imagem, né? O namorado está lá na casa da namorada, sentado, esperando, ela se arrumar 40 minutos depois, ela aparece na sala. E aí, meu bem, demorei? Valeu a pena, estava preciso. Depois passa 10 anos de casado, está lá em casa, na família, a mulher tem 5 minutinhos só, coitada, que ela está arrumando. Que mulher que se arruma em 5 minutos? Nenhuma. Homem tudo bem, põe uma roupa lá, tá. Casamento, põe um terno. Pronto, está resolvido. Mulher não, tá. 5 minutos a coitada está arrumando, mas vambora, não tem nada para melhorar aí não, vambora, não tem jeito. Pelo amor de Deus, gente. Não é assim, né? Família tem que ser uma coisa gostosa, né? Tipo Happy Day lá. Então, aí vem as drogas, vou falar muito para convém, né? O resultado. Vem a dependência da criatura em função disso, da degradação, da falta de apoio, de entusiasmo em casa. As estatísticas mostram, 6 em cada 10 jovens já usaram ou usam drogas. Não fiquem tão preocupados no sentido que, quando fala droga ali, inclui bebida alcoólica, tá? Álcool é droga, para quem não sabe, álcool é droga. É a droga lícita, infelizmente, e causa muitos males. Afastamentos da previdência social, a maioria, grandes problemas causados por bebidas, causaram acidentes, incapacitaram o trabalhador, problemas sociais graves, por aí vai. A droga pior delas hoje é o álcool, viu? Todas são ruins, o álcool hoje, porque além de tudo é lícito, é livre, né? Além de tudo. Então vem os efeitos, a loucura, a obsessão, a dependência, a agressão, por aí vai. Agora, a origem de tudo isso está nos tóxicos da alma humana. Esses são os piores. E que os pais sofrem dentro de casa e não fazem o papel que lhes compete. Então, preguiça, indolência, pessimismo, falta de fé, vontade fraca, baixa resistência às provas. Vamos passar aqui mais rápido. Então, superproteção faz mal, questão da sexualidade também. Hoje temos a gravidez impotente. Então, todos os desafios da vida moderna, né? Televisão, internet, mídia. Temos instrumentos de socorro para lidar com essas questões. Então, não. Nós temos, por exemplo, a Escola Espírita de Evangelização do Centro. Em outras denominações religiosas, tem os trabalhos de orientação para crianças, tem que ser levadas lá. Nós temos a autoridade dos pais, que não podem abdicar delas. Nós temos aí o culto no lar, que deve ser feito. Todo lar deveria fazer um culto cristão. Temos a reunião de pais, departamento de famílias, e por aí vai. Então, pais, atenção para os filhos. O que os pais não podem fazer? Usar e abusar de drogas lícitas, dar maus exemplos em relação aos filhos. Mas isso também, vamos para as frases para a gente encerrando aqui. Então, tantos jovens que se doparam em drogas, muitas vezes por causa de uma influência opressiva daqueles que foram chamados, orientados na vida prática. Isso o Chico falou numa entrevista, lá na década de 70. Então, quer dizer, aqueles que deveriam estar ajudando os jovens, muitas vezes são aqueles que os oprimem. Por quê? Porque exigem e não os amam. Há quanto tempo nós não falamos eu te amo para um filho? Medita cada um de nós aqui, meditemos, meditem vocês. Quanto tempo você não vira para um filho, para uma filha e fala assim, meu filho, eu te amo, você é tão importante para mim? Quanto tempo? Mas cobrar uma nota na escola nós fazemos. Quanto tempo nós fazemos um programa?
Estou falando para os filhos, para a mulher então eles falam, né? Para o marido. Aí nós perdemos, quando começa a namorar é de 2 em 2 minutos, depois de 5 em 5, de 10 em 10, de meia hora, de hora em hora, uma vez por semana, uma vez por mês, depois passa 20 anos não fala. Aí esquece de falar. Um dia você chega numa terapia de casal e fala assim, ó, fala eu te amo para ela, e você fala eu te amo para ele, não sai, trava a garganta. De jeito. Então nós estamos precisando melhorar. Então vamos lá. Esperemos que o amor se propague no mundo com mais força que a violência. E a violência desaparecerá à maneira da treva quando a luz se sobrepõe. É a solução. Amor. Amor. Ah, mas como é que faz? Tem muita gente amando, né? Os esforços da humanidade hoje para falar de amor, de fraternidade, de solidariedade, nunca foram tão grandes. Nós precisamos dar apoio dentro de casa, fazer esse trabalho íntimo, porque a violência vai embora. E se o amor se propagar, a paz se implanta naturalmente. Né? Não tem milagre. A humanidade vai melhorar no terceiro milênio, só vão sair da terra os espíritos mais rebeldes. O que vai restar vai ter que se esforçar para trocar a sombra pela luz. Então a profilaxia e o antídoto está no Evangelho do Cristo. O Evangelho é um código de conduta. Jesus não vem ensinar para nós lições impossíveis, ensinou um código de conduta que é o Evangelho. Né? Então o problema, portanto, é de educação na família cristianizada, na escola enobrecida, na comunidade honrada e não de repressão policial, diz Joana de Ângeles, está lá no livro SOS Família. Acima de tudo, livremos-nos dos tóxicos altamente corrosivos da alma, o ódio, o orgulho, a vaidade e a preguiça, utilizando-nos da maravilhosa terapêutica do Evangelho, onde o amor, mais do que o sentimento, é energia profundamente curativa de todos os nossos males, com auxílio do tratamento da fé e da vontade. Isso é uma coisa que eu coloquei no capítulo 24 do livro, Desafio Chamado Família. Então é isso. Os tóxicos da alma que levam-nos aos grandes prejuízos materiais. Então vamos combater esses tóxicos. Então vamos ficar por aqui, né? Por ler alguns slides ali, mas não tem problema, basicamente nós trabalhamos essas questões. Então fica o convite. Nós tivemos uma jornada espírita fantástica aí, aqui em Coromandel, falando da família. Vamos entusiasmar. Casas espíritas, criem lá espaços para os estudos de família. Se der para criar uma reunião, crie uma reunião semanal. Uma salinha à parte. Se der no horário de evangelização, se não em outro. Se não der, crie pelo menos uma vez por mês o tema de família na reunião pública. Outros grupos de trabalho de outras denominações também têm que amparar a família. Tragam a família para dentro das instituições. Vamos criar ONGs de apoio à família. Vamos entusiasmar as escolas a trazer as famílias para discutir os seus problemas nas escolas. Precisa. Já tem algumas experiências assim em algumas cidades, acho que em São Paulo e em alguns outros estados também. Tem que trazer a família. O programa do governo federal Bolsa Família no início tinha essa proposta, mostrar que a criança estava indo na escola e que os pais estavam acompanhando elas. Mas infelizmente as injunções políticas tiraram a obrigatoriedade. Deveria manter. Tudo bem, nós vamos dar apoio, vale gás, vale coxinha, vale pastel, pode dar um monte de vale, não tem problema. Mas tem que provar que a criança está indo na escola e que os pais participam pelo menos uma vez por mês de uma reunião de discussão na escola, na igreja, no centro, no tempo, onde for. Para provar que os temas da família estão sendo discutidos. Porque se nós não fizermos isso, não vamos resolver o problema não. Chico já falava isso na década de 80. Tem que trazer a família para a discussão. No Japão aconteceu isso. Na década de 80 começou a ter uma onda de violência, no final da década de 70, de gangue juvenil. O governo chamou as famílias e levou discussão nacional. Aí os educadores falaram, está faltando os pais conversar com os filhos. Então começaram a obrigar os pais a participar de reuniões e conversar com os filhos. Melhorou. Caiu drasticamente o índice de violência de gangues juvenis no Japão na década de 80. Está vendo? Não é tão complicado assim. Falta boa vontade da gente. Então fica o convite aí. Vamos estudar. Só de obra espírita que fala de família, eu cataloguei mais de 500 séries que tem temas, assuntos, capítulos ou alguma coisa relacionada à família. Agradeço a paciência de vocês, um domingão à noite aí. Né? Se bem que televisão não ajuda, né? Graças a Deus não tem muita coisa boa para ver de domingo, né? Quase nada. Mas no dia do descanso, né? Agradeço a paciência, a tolerância. Que Jesus aí nos abençoe e nos inspire sempre.
nossos agradecimentos ao Joamar pelos esclarecimentos acerca do tema da família. Nós estamos encerrando a nossa terceira jornada. Nós convidamos o Célio Fernandes, que apresentará a música Boa Noite, Meu Pai. E faremos esse cantar a nossa prece de encerramento da noite e de nossa jornada. E com as nossas vibrações de amor ao nosso companheiro Simão Pedro de Lima. Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre ao teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai. Boa noite, meu Pai. Um teu filho diz: me unindo a ti, serei mais feliz. Boa noite, meu Pai, vim aqui te pedir, não deixes que eu me esqueça um momento de ti. Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, já vou descansar e em ti deposito a esperança de um dia melhor, que amanhã possa te servir mais com amor e compreensão e fazer por tu aquilo que ainda não fiz. Boa noite, meu Pai. Nós agradecemos ao Célio, a Helena, a Nicole e todas as crianças participantes do coral Cânticos da Paz. E parabéns pelo trabalho de vocês. Agradecemos ainda mais aos palestrantes Marcel Mariano, Públio Carise e Joamar, que esteve conosco hoje. Estamos encerrando a nossa terceira jornada e continuamos agradecendo à Rádio Fraternidade, ao Rubens de Castro, que esteve na retaguarda em Uberlândia, ao nosso companheiro Hélio Dias, que pelo terceiro ano está conosco, levando
a nossa proposta a todo mundo. Agradecemos ainda mais aos trabalhadores voluntários do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fizeram com que possamos levar esse evento a toda a cidade. Agradecemos ainda mais aos nossos patrocinadores, a Dominante Boutique, Água Mineral Alia, Autoescola Coromandel, Alto Posto Santa Clara, Supermercado Pontual Progresso, o Café Coró, Casa do Estudante, Central Comunicação Visual, a Corretora de Seguros Cardoso e Provinel, o Codel Frios, Coisas de Casa, ao Dr. Leiber Costa Ferreira, ao Dr. Nivaldo Batistetti, a Embaré, o Expresso d'Alva, o Hotel Dona Adélia, o IASE, o Laticínio Itapuã, Nacional Pneus, Padaria Lanchonete São João, a Protec Produtos Agrícolas, a Rádio Gerais FM 97,9, o Restaurante Cabotiá, o Supermercado Líder e a Aviação Nossa Senhora da Badia. Agradecemos e convidamos mais uma vez vocês para estar conosco o ano que vem. A todos vocês que estiveram conosco, a Rádio Fraternidade, que nos acompanhem o ano que vem também. As 315 cidades que se multipliquem pelo dobro em todo o Brasil, aos 22 países que estiveram conosco, que multiplique, que duplique, não é, Hélio? Que estejam conosco em agosto do ano que vem, quando teremos o nosso tema central, o ser, o destino e a dor. Até agosto de 2015.